Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, quarenteners! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Em Casa a Gente Conversa. Já passamos de 100 dias de isolamento social por conta da pandemia e por isso resolvi gravar esse tema aqui de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para quem está chegando agora. Eu sou a Thaís Maruoka, sou jornalista, mãe da Maia de 5 anos, da Inaê, que acabou de fazer 4 anos, e do Leon, com 2 anos também recém-completados por aqui. Toda quarta-feira a gente lança um episódio novo para você sobre maternidade, estilo de vida, política, a vida da mulher. Quero agradecer aqui primeiro a todas as pessoas que contribuem financeiramente com esse podcast, que me ajudam a arcar com os gastos, com os pagamentos dos funcionários envolvidos aqui, para que a gente consiga colocar no ar as conversas de assuntos tão importantes como esse daqui de hoje também. Se você também gosta do conteúdo por aqui e quer dar aquela força, é só entrar no catarse.me/genteconversa. A partir de apenas R$10 por mês você já pode ajudar. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. Para saber mais detalhes, é só entrar lá no catarse.me/genteconversa ou nos destaques lá no meu Instagram também, que a gente está como @genteconversa. Por lá eu explico sobre como apoiar, também falo das empresas parceiras que dão descontos. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude compartilhando esse conteúdo aqui nas redes sociais, com os amigos, familiares, para fazer com que essas informações cheguem mais gente, né? E ajude também mais e mais famílias. Se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é @genteconversa. No Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo do podcast. E se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. No Telegram é só escrever lá na busca @genteconversa, que aparece lá a caixinha de diálogo comigo. Pode enviar áudio também, que sua voz vai aparecer aqui no quadro Fala Lá em Casa, que tem sempre no final do episódio com as perguntas dos ouvintes. Então vamos para o assunto de hoje. Crianças e o isolamento social. Como tem sido por aí? Seu filho tem demandado mais do que você consegue atender? Ele anda irritado, ansioso? E como que tá a rotina por aí? Tem seguido alguma? Eu convidei aqui a Pilar Tetila Manzano Borba. Ela é especializada em tratamento neuroevolutivo e pós-graduada em antroposofia na saúde pela Uniso. Ela toda maravilhosa aqui, que já deu cursos inclusive sobre a primeira infância, né, Pilar? Eu já fiz um curso com ela, amei, sobre as crianças no primeiro setênio, do 0 a 7 anos, e super recomendo. Depois ela também vai deixar o contato aqui, quem quiser saber um pouco mais do trabalho dela. Pilar, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Por favor, se apresente. Obrigada, Thaís. Então, eu sou terapeuta ocupacional, na verdade, né? E muito depois eu fiz pedagogia Waldorf, foi aí que eu, então, fiz antroposofia como pós-graduação. Eu toda a vida trabalhei com crianças, eu sou apaixonada por crianças, então meu assunto é sempre falar sobre a infância. E adoro. Você explica de uma forma muito mágica. Obrigada por topar vir aqui, viu? Vamos começar aqui falando, né, sobre o coronavírus. Eu queria até ter tido um conselho desse no começo dessa pandemia toda, em como a gente deve primeiro tratar desse assunto com as crianças, como seria indicado talvez conversar, trazer o que é o coronavírus para as crianças menores, se a gente deve explicar ou não, né? Até que ponto, que detalhes a gente deve falar para eles, porque acho que fica também assim esse receio da gente não falar com seriedade sobre esse assunto, eles não levarem a sério, talvez chegar perto de outras pessoas, ou, né, não lavar as mãos corretamente, e aí então a gente fica com essa dúvida, né? O que a gente, ou como a gente deve chegar e explicar isso para as crianças? Então, Thaís, porque criança é criança, ela não é um adolescente, ela não é um adulto. Então, não adianta explicar coisas para as crianças que elas não têm a capacidade de entender. Então, os pais devem usar de muita fantasia e não falar assim, é um bicho que vai te matar, é um bicho que vai te comer, é um bicho que vai levar a vovó embora,
porque a criança não tem ainda esse alcance dessa consciência que os adultos têm. Então, não dá para explicar muito para as crianças o que está acontecendo. A gente precisa, nessa hora da pandemia, do isolamento social, propiciar para a criança condições dela continuar sendo crianças e não trazê-la para o mundo adulto. O que há uma grande confusão é dos adultos acharem que a criança entende tudo. Ela não entende tudo. Se você for ver a etimologia da palavra infância, significa aquela que não fala. Então, não é o falar, essa voz nossa que sai da nossa boca, mas é aquela que não fala por si, é aquela que não tem responsabilidade por si. Há quem fala que infância vai até os 21 anos, é quando o ser humano fica realmente maduro para a compreensão das coisas. Então, veja bem, se infância significa que não tem consciência ainda, por que explicar uma pandemia que nem nós adultos estamos, né, não conhecemos, estamos ainda conhecendo, né? Então, cabe ao adulto proteger essa criança, proteger esses filhos. E eu escutei outro dia alguém falando que as crianças hoje, por conta do isolamento social, por conta de não poder ir para as escolas, elas estão no lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, que é na casa delas. Então, isso é incrível. Então, se não tivesse a escola, ela estaria em casa. Então, nós temos agora que aprender de novo o que os nossos avós, nossas mães já sabiam, o que é uma criança estar em casa. E você acha, então, que não deve trazer, assim, pode até comentar, mas não trazer esse lado mal do corona, mas talvez, assim, falar, tem uma coisa acontecendo, a gente precisa se cuidar mais, mas não trazer tanta realidade, seria isso? Não trazer tanta informação, mas trazer mais ações. Por exemplo, lava-se a mão porque tem que lavar as mãos. Muitas vezes, toma-se banho porque precisa tomar banho, muitas vezes. Então, é muito mais o exemplo que o adulto deve dar para as crianças do que a própria explicação. Claro que tem que falar, mas não tem que explicar. Existe uma diferença entre você comunicar e você explicar. Não vamos sair porque não estamos podendo visitar a vovó nesse momento. Quando nós pudermos, nós iremos. Só. Não precisa explicar, não vamos visitar a vovó porque pode contaminar e a vovó já tem mais de 60 anos e é perigoso que o vírus... Isso tudo é supérfluo para a criança. Basta falar, por hora não podemos passear. Por hoje teremos que ficar em casa. E é isso só. E as crianças que acabam questionando, que não se contentam só com uma frase dessas? Pois então, porque a criança se habituou a questionar, né? Porque a criança, ela questiona uma vez e você faz a resposta simples. Ela questiona 2 vezes, você faz a resposta simples. Na terceira vez, você fala assim, vamos tomar um copo d'água? Você desvia as perguntas, porque... chega uma hora que a criança fica no modo contínuo de perguntar, ela não está mais nem prestando atenção na resposta, mas ela fica perguntando. Então, respondeu uma vez, respondeu 2, a próxima pergunta você desvia o assunto. Vamos jogar uma bola, vamos arrumar a casa, vamos lavar aquela louça, vamos tomar banho, porque não adianta ficar respondendo as 1000 perguntas que a criança faz, porque ela não assimila. Tem até um texto meu, Thaís, depois a gente pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que é exatamente isso. O texto chama Por que não explicar tudo para a criança pequena? Simplesmente porque ela não tem condições mentais, cognitivas de entender a resposta. Então, eu já fiz por conta que os pais precisam estar sabendo disso. Não vamos ficar respondendo e falando, explicando o átomo, a molécula, o vírus. Não adianta, ela não tem alcance ainda, ok? Ok. E agora, como acolher, né, essas crianças nessa época que a gente está vivendo? Muitas coisas que eu tenho ouvido, até mensagens que eu vou ler aqui para frente, que enviaram,
desses sentimentos que as crianças estão mais aflorados, parece, né? Talvez com mais raiva, com mais saudade, sentindo falta dos amigos, pedindo para sair, para ver amigo, para ver familiar, era ansiedade, o medo das crianças. Como acolher, como lidar com isso nessa quarentena, que já passou de 40 dias, né? Sim, já mais de 100. As crianças estão sofrendo tanto quanto nós estamos sofrendo. Não vamos dizer que está tudo bem, não está tudo bem. A criança percebe no ar, ela é muito sensível ao que está acontecendo em volta dela. Eu costumo falar que a criança não enxerga só pelos olhos, né? Ela enxerga pela alma, vamos dizer assim. Então, ela está percebendo o incômodo que está causando essa pandemia, esse isolamento social. E aí tem uma coisa que a cada idade corresponde uma atitude. É o que eu sempre falo nos meus cursos sobre infância, que é primordial que os educadores, pais, professores, avós, babás, todos que lidam com criança, é primordial que conheçam as fases das crianças. Então, por exemplo, tem a fase da criança pôr a mão em tudo. Tem a fase dela ficar irritada, se jogar no chão, fazer a birra. Tem a fase da teimosia, tem a fase da mordida. Então, nessa fase, nessa época nossa, nós precisamos ver se aquele comportamento que a criança está apresentando é por conta do isolamento social ou é por conta da fase que ela está passando. Então, tem pais que me escrevem, né, me ligam e falam assim, meu filho está muito agressivo. Tá bom, que idade tem seu filho? Ah, ele tem 3 anos e ele bate no meu rosto. Sim, nessa idade toda a criança bate no rosto. Ah, minha criança faz birra, mas que idade tem sua criança? Então, fazer uma birra com 3 anos é diferente de fazer uma birra com 5, com 7, com 12, com 15. Então, conhecer primeiro as fases que são naturais, que toda criança passa. E depois ver a fase que está passando nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. Então, o que fazer com as crianças nessa época de isolamento? Uma casa onde ela se encontra é rica de atividades. Uma casa, todo mundo que está em casa está vendo como tem serviço numa casa. Então, trazer a criança para essa ajuda de varrer, de lavar, puxar com o rodo, tirar o pó, lavar a louça, pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a roupa, estender a roupa, dobrar a roupa, pôr nas gavetas. Então, tem tanta coisa para fazer dentro de uma casa, que é onde elas deveriam estar desde sempre, até os 7 anos, que dá para ocupar essa criança. Aí vai ter o momento de brincar. Então, tirar tudo, desocupar os espaços, empurrar todos os móveis para a parede e deixar um espaço que ela pule, que ela corra, que ela brinque no chão, que ela possa jogar uma bola, tira todos os bibelôs, tira as coisas que podem ser quebradas e perigosas. Então, trazer para dentro da casa, principalmente para quem está no apartamento, né, que muitas pessoas estão no apartamento, trazer condições dela balançar numa rede, dela pular uma corda, dela brincar com água e potinhos. Então, transformar nossa casa num ambiente também lúdico, não só de afazeres domésticos, que tem muita coisa para fazer, mas também com ludicidade, onde ela possa brincar. E aí vem assim, mas ela fala, o que eu vou fazer agora? Agora não tem o que fazer, não faz nada, porque aí é no ócio que ela vai criar o que fazer. Então, estar sem fazer nada é uma oportunidade para imaginar a brincadeira, para criar com os elementos que tem dentro da casa. Então, não tem que estar se preocupando a ocupar a criança o tempo todo, porque esse momento de não fazer nada é onde ela vai criar as brincadeiras com o que tem, uma bacia, uma tampa, um tupperware, um cabo de vassoura, um lençol, uma toalha. Então tem que dar condições dela inventar a brincadeira. Os adultos não têm que se cobrar de estar sempre oferecendo a brincadeira. Dê chance dela ser criativa, dela usar o imaginário, que é riquíssimo dentro dela. Isso é ótimo, porque é outra coisa que a gente se cobra, né? Parece que a gente precisa ser o monitor lá de festa, de
ter que estar oferecendo o tempo inteiro alguma atividade. Uma hora a gente fala, nossa, não tenho mais o que oferecer, o que mais eu posso brincar? Enfim, né, deixá-los por eles mesmos, né, se divertirem, acaba sendo até um respiro, né, para os pais, se cobrar menos com isso. Exato, e os pais e os educadores em geral, eles ficam muito menos cansados quando deixa a criança brincar em liberdade. Essa liberdade não é libertinagem, é aquela liberdade controlada e olhada. A criança não pode fazer tudo o que ela quer, não pode, porque existem os perigos. Então, educar é conduzir, né? Então, não é uma liberdade, mas é uma liberdade assistida. Então, o que a gente precisa é deixar momentos de liberdade para a criança usar o seu potencial interior, que no futuro será transformado em criatividade. A criança que é muito dirigida, ela não tem chance de colocar o que ela tem dentro para fora. Então, são essas crianças que vão crescer e vai precisar sempre de alguém que diga o que tem que fazer. Porque quando ela poderia ter feito, ela não teve oportunidade de fazer por ela própria. Então, isso os pais precisam se atentar, né? Não direcionar tudo, não ensinar como brinca. Muitas vezes você só de observar, você fala, nossa, não tinha pensado que esse brinquedo poderia fazer isso. Eu tenho aqui na minha casa, meus filhos já são todos com mais de 30, eu tenho aqui na minha casa uma caixa de pedaços de madeira, que é desde quando eles eram pequenininhos, e eles brincaram com essas madeirinhas por muitos anos, até agora, quando eles vêm para casa, constroem com aquelas madeiras. Então, quanto menos elaborado for o brinquedo, quanto mais simples for o objeto, mais chances eles têm de colocar a imaginação para fora. Então, é muito simples, na verdade. Infância é muito simples, e a gente que complica. E, Pilar, só da gente promover esse ambiente, né, para a criança, nesse isolamento social, já acaba diminuindo a ansiedade delas, ou teria algo a mais que a gente possa fazer? Isso. Essa coisa da ansiedade é assim, é sempre você estar no futuro. A ansiedade é você estar no futuro. O que eu vou fazer agora? O que nós vamos comer? Onde nós vamos passear? Né? O que eu vou fazer hoje? Então, estar no presente agora já diminui muito a ansiedade. Agora, os 4 elementos que existem na natureza, eles nos ajudam ao equilíbrio. Então, se os pais sentirem que a criança está ansiosa, ou mesmo os pais, vai tomar um banho, vai brincar com água, vai lavar um pano numa bacia. A criança adora mexer com água. Quem tem quintal, vai cavocar, pega uma enxada, uma pá, uma colher, vai fazer buraco, vamos achar tesouros dentro dessa terra, tem aquelas areinhas que brilham, né? Vamos plantar uma horta, né? Vamos pôr mudinhas. Então, água, terra, ar, essa criança precisa correr. Se tiver dentro de um apartamento, mas que tem um corredor dentro do apartamento, deixa correr, vai e volta, corre da cozinha para a sala, correr, balança, faz balanços no batente da porta, bota lá umas buchas, uns ganchos. Quando balança, tem esse ar que vem no rosto, aquelas pernas que sobem e que descem para ser balançado, que é o elemento ar. E o elemento fogo é nosso cuidado para a criança, nosso colo. Nós vamos dar o colo, nós vamos ter contato físico tão escasso nessa época de pandemia, né? Mais do que nunca nós estamos necessitados de abraçar, que é uma coisa que a gente não pode agora, mas essa criança com os seus pais em casa, com os seus avós, com quem elas estiverem, precisam ser tocadas, abraçadas. Então, brincadeira de luta, de montinho, de pega-pega, onde há um agarramento na criança, isso aí traz o elemento fogo, que é o calor
valor da alma. Então, se os pais conseguirem trabalhar os 4 elementos, essas crianças vão diminuir a ansiedade, vão diminuir a agressividade, vão dormir melhor. Então, é essa orientação que eu dou para os pais e para os educadores. Trabalhem sempre os 4 elementos: ar, água, terra e fogo. E nada de ficar falando coisas que ela não precisa ouvir, porque aí ela fica mesmo ansiosa. O que falou? O que vai acontecer? Onde nós vamos? Essas interrogações deixam a criança muito ansiosa. Menos interrogações na vida da criança e mais afirmações. Ok? Tá. E o que você acredita que mudou aí nessa época da pandemia e que não vai voltar ao normal, ou normal entre aspas, né? Depois desse período que a gente está vivendo? Quais transformações mais importantes que esse momento está trazendo aí para as famílias? Eu acho que o que mais vai ser já está sendo transformado é o consumo. Nós estamos percebendo que a gente precisa de muito pouco do material e muito mais do humano. A gente está com muita saudade de abraçar. E o brasileiro que beija, né, que toca, que fala pondo a mão, né? Então, principalmente, eu acho que nós vamos sentir mais os outros, nesse sentido, assim, do outro real, não outro virtual, porque é muita coisa virtual, né? E nós estamos ficando cansados de tanta coisa virtual. Então, eu acho que as duas coisas básicas é o contato humano e o consumismo, porque hoje você tira o lençol de manhã, lava, seca e põe o mesmo na cama, você não precisa ter 5 lençóis, 5 jogos de lençóis dentro do armário, você aproveita melhor os alimentos, porque você não está podendo sair, você está ganhando menos, então a sua economia está sendo muito maior, você está aprendendo a apagar todas as luzes da casa, porque as contas de luz de todo mundo aumentou, você está aprendendo a racionar a sua água, então você lava a louça e saboando tudo de uma vez e depois enxaguando, quando não dentro de uma bacia. Então nossos hábitos de consumo vão mudar bastante, eu creio. E a lição que os pais estão recebendo, ganhando nesse período em relação aos filhos? Eu sinto dizer que os pais estão recebendo uma lição muito dolorosa. Os pais não imaginavam o quanto difícil é educar uma criança. Os pais com 2, 3 filhos, às vezes até com um filho, estão de cabelo em pé, o que eu faço com essa minha criança? Porque eles não conheciam seus filhos, eles delegaram para as escolas de educação infantil, desde berçário, a educação de seus filhos, e quando eles não puderam mais levar os filhos para fora, eles se depararam com um estranho. Então, eu recebo muita ligação para orientação, o que eu faço que eu não aguento mais. Então, para os pais, eu acho que foi uma lição, além da financeira, né, além da social, o desconhecimento dos filhos que eles tinham. Então, é uma lição muito forte, sabe? E eu acho que eles vão sair muito mais fortalecidos, ou loucos, ou fortalecidos. Um dos dois. E eu vejo os psiquiatras, os psicoterapeutas, os psicólogos falando de quanto aumentou a procura, porque deu um desequilíbrio emocional em muita gente, Então, é sempre uma lição. Eu penso assim, que tudo que vem para a gente é para nos ensinar algo. Então, nós vamos tirar muita lição dessa pandemia. Eu acho que a educação dos filhos vai ter uma melhora, assim, quase 100%, porque a pandemia deu uma oportunidade para os pais a tomarem as próprias rédeas da educação, porque é a casa que educa. A escola ensina, mas é a casa que educa. E os pais estavam muito ausentes há muitos anos. E porque vai no moto contínuo, né? Porque todo mundo punha na escola, todo mundo punha no berçário, no maternal, na educação infantil, e os pais foram colocando também, sem se darem conta de que a educação é deles. A escola é uma coadjuvante, ela não é a principal na educação.
Sim, quantas vezes a gente não pedia mais tempo com nossos filhos, né? Ai, o que eu mais queria, ter mais tempo com eles, ter um tempo para ficar com eles. E aí veio aí para falar, olha, minha filha, agora você tem 24 horas por dia com seus filhos. Aproveite, né? E aí é engraçado que a gente pediu tanto e agora tem, e aí muitas vezes estamos nos descabelando por ter que ficar essas 24 horas por dia. Que também não é fácil, né? Vamos falar aí que, não, é tranquilo, é uma delícia, nossa, tudo mil maravilhas, não é. A gente estando 24 horas por dia com eles, é isso, a gente tá... não tem esse tempo de respiro que a gente tinha indo meio período para a escola, que seja, mas assim, era um meio período que a gente respirava, tinha o tempo para a gente poder fazer as nossas coisas sem ter um filho demandando o tempo inteiro lá do lado, né? E essas 4 horas já faz toda a diferença no dia, porque é o respiro que a gente tem. E agora esse respiro está sendo difícil, né? Para quem não tem até, que é mãe solo, tá com filho lá, não tem nem com quem compartilhar também esses afazeres, fica mais difícil ainda. Eu ainda aqui tenho 3, então eles se divertem muito um com o outro. Brigam o dia inteiro também, então o dia inteiro, ele fez isso, ela fez aquilo. Mas eles brincam muito, e isso é ótimo, porque eles têm com quem brincar. Eu fico pensando também nas crianças que são filho único e não tenho com quem brincar, e os pais não estão tendo tempo também, você dizendo, né, para oferecer essas coisas para as crianças, mas tem muitos pais também que os dois estão trabalhando em casa, em home office, e acabou aumentando até a demanda em casa do trabalho, e eles têm que ficar o dia inteiro trabalhando e não conseguem atender também essa criança, né? O que também acho que a criança acaba sentindo, né? Essa falta também. Sim, então, o que aconteceu nesse isolamento é que os pais precisaram perceber a importância de se ter uma rotina. Que horas eu vou estar com as crianças, totalmente presente com as crianças, que horas que eu vou estar no meu trabalho. Então, determinar um momento para cada ação foi, acho que a maior provação para os pais, porque eles necessitam trabalhar em casa, né? E necessitam dar atenção para os filhos. Então, fazer essa rotina, onde agrada gregos e troianos, eu acho que é a maior dificuldade até hoje. Já passado 3 meses do isolamento, até hoje os pais ainda não conseguiram, muitos pais não conseguiram ainda achar o momento para si, e sem que a criança invada o tempo todo. E nisso, então, entra a questão de pôr limites. Os pais precisam aprender a pôr limites. Então, agora eu estou trabalhando no meu computador, está aqui a sua mesa, seus papéis, seus giz de cera, ou a sua boneca, ou seus carrinhos, os seus toquinhos, os seus blocos, os seus paninhos, e você vai fazer o seu serviço ali, na sua mesa, no seu canto, no seu quadrado, e eu vou fazer aqui na minha mesa com o meu laptop. Então, colocar esse limite, para muitos pais, é ser bravo. Não, é ser pai. Ser pai e mãe é colocar limite. Até aqui você pode ir, daqui para cá você não pode ir mais. Então, os pais tiveram que aprender, estão aprendendo ainda, a colocar cada um no seu lugar. Então, filho não toma cerveja, criança não toma cerveja, não toma vinho. Então, você vai tomar o seu suco e eu vou tomar o meu vinho. Então, você vai brincar na sua mesa e eu vou trabalhar na minha mesa. Então, colocar cada um no seu espaço, na sua idade, com as suas coisas. E aí os pais, então, podem desenvolver o seu trabalho. Outra coisa que você falou, quando se tem muitos filhos, eles fazem companhia um para o outro. Não muitos, né? 2 que seja. Mas quando você tem um filho só, o filho o tempo todo exige a sua presença, aí fica muito mais fácil. Então, eu me compadeço com os pais de filho único, porque eu conheço alguns, não está nada fácil, né? Antes as famílias eram maiores e os filhos iam brincando, iam criando, e os adultos tinham mais tempo para si. Então, hoje, os adultos não têm muito tempo para si, porque fica nessa função 24 horas, então é necessário que ponha os filhos cedo na cama.
Os filhos precisam dormir cedo para sobrar tempo para os pais. Eu, por exemplo, dando palestra agora para os pais, eu só posso dar depois das 8, que é um horário que para mim é muito difícil, mas é quando os pais já colocaram os filhos na cama e que podem, então, receber alguma orientação. Então, pôr filho na cama, pôr filho no lugar que é de criança, não misturar atividades de criança com adulto, isso se chama pôr limites, é o que os pais precisam. Outra exigência, né, que tem aparecido aí para os pais é essa questão do homeschooling, né? Da escola estar enviando exercícios para fazer ou aulas que a criança tem que assistir online. E muitas crianças não estão conseguindo se concentrar para ficar lá 3 horas por dia assistindo às aulas. E aí eu queria saber, né, se tem alguma dica, ou o que você acha que deva fazer para poder ajudar, ou como você vê esse homeschooling também, né? Essa exigência da escola nesse período. Então, Thaís, eu não sou professora, né, de crianças, né, nem de adolescentes, eu sou terapeuta ocupacional e professora de professores, né, então eu não estou na pele dos professores, e também não tenho filho pequeno, né, não tenho filho recebendo aula online, embora tenha, mas lá no doutorado, né, então é outro departamento. E o que eu tenho lido, e é uma coisa que me interessa muito, hoje eu acabei de comprar o livro que saiu pela editora antroposófica da doutora Michaela Glucker, que fala sobre o ensino à distância. O que eu tenho escutado e lido é que sem a afetividade as crianças não aprendem, precisa ter um envolvimento emocional. E por mais que os professores tentem fazer isso através da tela, não é a presença física. Então, eu não sei, isso a gente vai saber daqui a algum tempo, que efeito fez essa aprendizagem online, porque o que eu tenho visto pela internet e pelos meus familiares é as crianças dormindo na frente do computador, se pondo de ponta cabeça, bagunçando tudo, menos prestando atenção na aula. E aquelas que estão realmente prestando atenção na aula estão extremamente cansadas, porque a tela rouba muita energia nossa. E prestar atenção gasta muito neurônio, né? Para você prestar atenção numa coisa, o seu cérebro tem que trabalhar sem parar. E isso é uma queima de energia muito grande, porque o nosso cérebro, nossas conexões, nossas sinapses, elas são funções químico-elétricas, né? Descargas químico-elétricas. Então, isso tudo vai gastando nossa vitalidade. Então, a gente vê crianças muito cansadas, porque precisa fazer essas lições. É muito tempo, sem contar que nosso Brasil é um país pobre, que muitas famílias têm só um celular para a família toda, ou não tem rede, ou a rede cai de repente, e isso traz um estresse muito grande. Então, é a afetividade, a questão do aparelho em si, que rouba a nossa energia, é a atenção, que é muito maior diante de uma aula online do que uma aula presencial, isso por parte de quem está recebendo a aula, e por parte de quem está precisando dar as aulas, essas pessoas também estão em isolamento, elas também estão precisando fazer tudo em casa, cuidando dos seus filhos, da roupa, da comida, das compras, da limpeza, e então está sendo um desgaste para todo mundo. A meu ver, assim, bem de leiga, né, era parar tudo e volta depois. Não tem essa coisa de perder o ano. O que é perder um ano numa vida? Qual é o problema de continuar o ano que vem no mesmo ano escolar? Qual a pressa de entrar numa faculdade? Qual é a pressa de terminar? Tá certo que para as camadas mais deficitárias, né, financeiramente, precisam daquele diploma, né, daquela conclusão do fundamental, conclusão do ensino médio para qualquer emprego que for arranjar, vai precisar ter essa qualificação, mas para a maioria dessas crianças, desses professores, está sendo um estresse muito grande, e nós vamos pagar esse preço lá na frente através de doenças.
Então, as doenças vão aumentar, os psiquiatras já estão falando, e os psicoterapeutas e psicólogos, as doenças mentais, né, os distúrbios mentais, os problemas mentais estão aumentando exponencialmente, é muito estresse. Isso vai passar, a gente não sabe quando, mas vai passar, e as pessoas, elas não estão habituadas a esperar. Tudo tem que ser rápido. Essa coisa de WhatsApp, de todos esses meios eletrônicos, fez a gente ter a vida nas próprias mãos aqui. Tudo você resolve, você pede comida, você marca o médico, você chama o Uber, é tudo aqui em um segundo, em menos de 1 minuto, o seu Uber já chegou na porta, a sua comida já chegou dali 3 minutos. Então não se tem mais o esperar, o pôr a água para cozinhar o macarrão, esperar a água ferver, colocar o macarrão, mexer o macarrão, esperar ele cozinhar, peneirar esse macarrão, escorrer essa água, preparar o molho, é tudo hoje fast food, a vida toda é um fast food. Então, esperar que a pandemia passe, as pessoas não estão conseguindo. Então, por que esse estresse dessa escolarização à distância? Ou então faça, mas não todos os dias, não com aquela carga horária. A Secretaria de Educação exigindo dos professores, exigindo os planejamentos, exigindo os pais, fotografando, filmando as suas atividades em casa. Vai todo mundo enlouquecer. Eu acho que vai ficar um grande hospício se continuar desse jeito. Então, como eu sou uma profissional da área da saúde, eu sempre levo para a minha área, né? Eu puxo sardinha para o meu lado. Então, eu acho que é muito estresse, poderia estar menos estressante se as pessoas meditassem mais essa época de isolamento social, revisse a sua forma de viver, desse oportunidade para essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes a exercerem a sua idade, entendeu? E nada de acelerar, nada de correr atrás, sabe? O que é um ano perdido? Eu oriento os pais a não deixarem seus filhos prestarem vestibular assim que termina o ensino médio. Meus 3 filhos eu não deixei, o meu marido já era falecido, ele também não deixaria, e eles foram primeiro viver, para depois saber o que eles queriam prestar. E aí prestaram, não desistiram do que prestaram, porque já estavam maduros para escolher a profissão que eles queriam, e são muito felizes. Então, para que essa pressa? Não precisa pressa. É isso que eu acho. E eles prestaram depois de quanto tempo? Com 20. Com 17 terminaram, com 18 foram para fora, ou mesmo pelo Brasil, viajando. Aí, com 19 fizeram o cursinho, e com 20 entraram, e são felizes até hoje. Entendeu? A gente conversa isso aqui também, que a gente não tem pressa nenhuma para isso. Eu não sei se mais para frente a gente pode vir a mudar de ideia, não sei, mas atualmente eu e meu marido também pensamos dessa mesma forma. Até porque eu com 17 anos tive que escolher, e eu falo, gente, mas 17 anos é tão cedo. E eu tava entre 3 coisas assim completamente diferentes. Era entre biologia marinha, educação física e jornalismo. Veja o foco dessa pessoa. E aí eu falei, gente, como que eu vou escolher? E eu tive exatamente isso. No meio da faculdade, fui para terapeuta vocacional, fiquei naquela dúvida, é isso mesmo que eu quero, não é? Eu acho que não é. No final, acabei seguindo, foi assim, mas eu ganhei amor, pelo menos, por aquilo que eu estava fazendo, o que antes não tinha. E é isso, esse é o meu medo, porque é muito cedo, né, para você decidir isso. É muito isso. cedo. Claro que vão ter famílias que precisam realmente que comece a trabalhar logo, mas que seja em outra área, não precisaria, né, fazer talvez uma faculdade, mas trabalhar com qualquer coisa, não precisa, né, chegar e viajar, um privilégio se puder fazer isso também. Mas caso contrário, que vá fazer trabalhos voluntários, viver um pouco ali, né? Sim. A realidade, ou trabalhar em outra área, né? Qualquer coisa ali por perto, até ter certeza do que quer, porque eu acho que isso faz tanta diferença, até para fazer a faculdade, né? Sim. Você vai prestar mais atenção nas aulas, o interesse vai ser diferente. Sim, realmente, mas é a questão dessa pressa que a gente tem, né? O tempo inteiro. Numa época na minha vida, eu fiz uma pesquisa, porque eu estava observando que muitos jovens entravam na faculdade com 16, 17 anos, porque eu entrei com 20.
E eu também prestei vestibular 2 anos, e também parei de estudar 2 anos. Então, eu tinha colegas na faculdade que tinham 17 anos, e eu via que era de uma imaturidade tão grande. E como eu fazia junto com a faculdade de medicina, tinha que dessecar cadáveres. Então, você imagina um indivíduo com 17 anos, que nem amadureceu ainda, e já está. E não eram os cadáveres que tem hoje, né? Eram peças horríveis que a gente precisava dissecar. Então eu falei, gente, ficam brincando numa sala que tem que ter o maior respeito, você fica brincando, isso é imaturidade. E eu também tinha observado que muitos jovens entravam na faculdade cedo e dali 1 ano, ou até meio ano, queriam desistir porque não eram aquilo. Eu tenho exemplos de que entraram com 17, depois de 5 anos de estudo, chegaram conclusão que não era aquela faculdade. Isso eu vejo todos os dias. Indivíduos insatisfeitos porque mudaram de ideia. Porque a ficha, o que você quer ser quando crescer, ela começa a cair com 18 anos e meio. Isso a astrologia explica. E se você presta um vestibular antes dos 18, quando cair a ficha, não é aquilo que você queria. Mas aí o pai já alugou o apartamento, já comprou o material, já matriculou, está pagando a faculdade e você quer desistir? Não, de jeito nenhum. Então, eu conheço pessoas que se formaram em medicina, inclusive, e deram o diploma para o pai, falaram assim, agora me formei, tá? Agora eu vou fazer artes, porque eu sempre quis ser ator. Então, eu fiz uma pesquisa numa época dos jovens que entravam com 17, 18, 19 e das pessoas que entravam já mais maduras, após os 18 e meio. E aquelas que entram mais maduras têm muito mais chances de ter escolhido o que gostaria de fazer e faz hoje com muito gosto, e aquelas que entraram antes e não tiveram a coragem de desistir por uma série de circunstâncias, são profissionais, são pessoas na vida que são infelizes, porque não era bem aquilo que eles queriam, mas foram obrigados a fazer. Eu conheço várias pessoas que prestaram já 4 faculdades, entendeu? Começa e matura com 17, aí com 18 desiste e presta outra coisa completamente diferente, aí com 19 não quer, desiste e já está no 4º ano de faculdade e não está nem no término do 1º ano. Então, meu marido. Meu marido fez letras, geografia, história, foi tudo parando, foi para jornalismo, onde a gente se conheceu. Ele começou a fazer jornalismo e já estava com 27 anos. Então. E aí foi que ele seguiu. Então, a minha experiência é que quem entra mais velho, né, com mais maturidade, é muito mais feliz profissionalmente do que quem entra com 17. Então, para que pressa? Para que a pressa? Aquilo que você falou, termina o médio e vai trabalhar, vai conhecer a vida, né? Vai fazer estágios, né? Vai conhecer o mundo, quem tem dinheiro, quem não tem, vai de mochila, você pode também conhecer o mundo de mochila, vai de bicicleta meu filho foi até Foz do Iguaçu de bicicleta quando terminou o ensino médio, qual é o problema? E aí depois quando volta, você já está mais maduro. A gente fala, a ficha já caiu, né? Já passou lá no nódulo lunar, dos 18 anos e meio, aí a pessoa já tem mais abertura do que ela quer fazer. Os meus 3 prestaram o que queriam e estão até hoje, se formaram e estão felizes no que queriam, porque eu não deixei mesmo, nem fazer o teste, sabe aquele vestibular, só vou ser treineiro, aí entra, não tem coragem de não se matricular. Não deixei nem ser treineiro, naquela época eles nem queriam fazer simulado na escola, porque não valia nota. E eles mudaram o que eles queriam fazer nesse tempo, ou mantiveram? Não, eles nunca mudaram, eles entraram com 18, com 20, né, porque com 18... Não, eu digo assim, com 18 eles queriam prestar algo, já tinham em mente o que queriam prestar, nem tinham. Desde 14 eu já falava que não ia prestar. Minha filha fez geografia e é muito feliz sendo geógrafa. O meu filho fez arquitetura e é um marceneiro arquiteto, super feliz. E o outro é músico. Ai, que legal. Cada um em uma área. Exatamente. Mas o que eles prestaram, foram até o fim e tudo bem. Não precisou ficar mudando. Vamos agora ouvir as mensagens, ler, na verdade, as mensagens enviadas pelos ouvintes aqui no quadro Fala Lá em Casa?
Fala Lá em Casa. A primeira mensagem aqui é da Renata Barbosa Oliveira. Thaís, aqui tem tido muita birra. Percebo que ela sente falta da escola, dos amigos principalmente. Ela é filha única e os primos também estão em isolamento. Olha, tá bem difícil. Está mais irritada também. Às vezes vou com ela em alguma praça aberta, sem brinquedos, para ela correr na grama e respirar ar puro. É exatamente isso, é correr na grama, respirar ar puro, balançar, se não pode balançar no parque, balança em casa, é aquilo que eu falei dos 4 elementos. A criança, ela precisa descarregar a energia que ela tem. Então, estar com o pé na terra, e quando ela for para a praça, ela pode ir descalça, estar com o pé na terra é como o fio terra dos nossos aparelhos eletrônicos, eles descarregam a energia, a criança precisa descarregar a energia. Então, é brincar com a água, lavar o box do banheiro, sabe, na hora do banho, pega lá uma buchinha, um sabãozinho e vai lavando o box do banheiro, vai lavar a louça, puxa a cadeirinha para a pia e vai lavar a louça junto com a mãe. Se a criança estiver na idade da birra, é a birra mesmo, porque tem a idade da birra, né? Então é a mãe ter paciência, muita paciência e muito 4 elementos para harmonizar. E limite. Legal, você comentou aí da birra, inclusive o último episódio que foi no ar foi sobre birra, então quem não ouviu, vai lá ouvir o último, que a gente fala exatamente desse período, né, de o que é a birra, né, o que acontece na cabeça da criança. A segunda mensagem aqui é da Cláudia Targino. Como lidar com o excesso de atenção que as crianças estão exigindo nesse momento? Otimização do tempo entre crianças, tarefas domésticas, momentos sozinha, etc. Então, esse item nós já falamos, que é o da rotina, né? A criança, ela fica muito calma quando ela sabe o que vai acontecer. Então, assim, levanta, usa o banheiro, tira o pijama, toma café da manhã, recolhe a mesa, ajuda a lavar, aí vai brincar. Então, quando a criança, ela se habitua a ter uma rotina dos afazeres, ela fica mais calma, né? Então, ela não fica assim, e agora? O que vamos fazer agora? E agora? Porque ela já sabe o que vem depois. Então, almoçou, aí dá uma descansada, ou vai brincar com os toquinhos no meio da sala, ou vai ir para uma rede, né? Ou vai ajudar a mãe a aguar as plantas. Então, quando a criança sabe que, assim, segue uma rotina, tudo fica mais em paz. Porque não tem coisa pior do que não saber o que vai acontecer depois. Então, sabendo o que vai acontecer depois, que tudo segue uma rotina, dá tranquilidade para a gente e traz confiança para a criança e segurança. Tá? Então, o que falta mais para a gente é rotina. E nós temos que também lembrar que para se formar um hábito se leva 28 dias, é um ciclo da lua, né? A lua é ela que rege as águas, então, como nós somos mais de 70% de água, quando você repete uma coisa 28 dias, aquilo se torna um hábito. Então, os pais precisam acreditar que a criança vai se habituar àquela rotina, e ele, então, precisa fazer todos os dias as coisas nas mesmas horas, nos mesmos lugares. Enquanto adulto, você pode ter uma vida irregular, mas enquanto criança, tem que ser tudo reguladinho, para trazer confiança, segurança e calma, principalmente calma, tá? Tá, agora a mensagem aqui da Mariana Wolff. Como integrar irmãos de idades distintas? E quem não tem irmão, como ficar tanto tempo sem contato com outras crianças? É o nosso exercício atual, né? Por isso, Thaís, que numa escola Waldorf, num jardim de infância, né, numa educação infantil, as classes, as salas são de várias idades, porque nós temos que aprender a conviver com o mais velho e com o mais novo. Então, ter filhos em idades diferentes, que é claro, a gente tem filhos, né, a não ser gêmeos, a gente tem filhos em idades diferentes, faz com que a criança aprenda que ela ainda não pode fazer o que o mais velho faz, e o mais velho aprende que tem que respeitar o pequeno que ainda não tem o entendimento que ele já tem. Então, é um exercício de cidadania conviver com pessoas de idades diferentes, para se aprender a respeitar as diferenças.
E quem tem filho único precisa lembrar que ele não está sozinho no mundo. Muitas famílias, a China por quantos anos só podia ter um filho cada chinês. Então, brincar um pouco com essa criança e deixar um tanto que ela brinque sozinha. Então, ter elementos que ela possa brincar, dar essa possibilidade dela esparramar tudo no tapete da sala, dar a possibilidade dela brincar com bonecos, com carro, com toquinhos, com lençóis, com cabanas. Muitas crianças precisam aprender a brincar. E você chega, você senta, brinca e fala, agora eu vou fazer o meu trabalho, então eu vou fazer aqui mexer no meu computador, e você brinca aí na sua mesinha. Colocar a criança no lugar dela e o adulto no lugar dele, e a criança aprende a respeitar o lugar de cada um. Mas isso não é de uma hora para outra, isso aí é um exercício diário de educação. Tá. E a Gisele Barcelos também mandou aqui, é possível diminuir o tempo de TV e mídias nesse momento? Como? Você trabalhando, como faz? Olha, se eu te disser que tem vários pais que não tem televisão em casa, não deixa a criança ter acesso a computador e nem celular, e as crianças não morreram por causa disso. Então, tudo é uma questão de consciência do adulto. Se eu estou dizendo para você, como terapeuta ocupacional, como uma estudiosa em desenvolvimento infantil, se eu estou dizendo para você que a vista, os olhos, os músculos oculares, até 4 anos, eles precisam trabalhar em movimento, vendo coisas em movimento, eu não vou colocar uma criança aos meus cuidados diante de uma tela. Então, não é não. Então, se eu como terapeuta ocupacional, explicando para os pais e para os meus alunos adultos, os professores, que a criança, para ter uma coordenação motora fina, precisa pular, balançar, rolar, subir, descer, porque ela tem que trabalhar as grandes articulações, para na hora que pegar num lápis ter uma coordenação motora fina, adequada. Então, eu não vou deixar diante de uma tela, porque eu aprendi com a Pilar que a criança precisa se movimentar, então diante da tela ela não se movimenta. Se eu estudei, acredito, experimentei que a criança tem muita energia para gastar, ela tem energia porque ela tem que se movimentar, ela tem que gritar, ela tem que se expandir, para o bem dela, o bem presente e futuro, eu não vou deixar ela na frente de uma tela. Então eu vejo, Thaís, que é tudo uma questão de ter consciência. Qual que é o meu papel como educador? É trazer saúde no físico, no emocional, no mental, no espiritual. As telas não trazem nenhuma saúde, nem no físico, nem no emocional e nem no mental. Então, por que eu vou deixar diante de uma tela? Vai ter a idade que essas telas não vão mais sair das nossas vidas. Tá aqui nós duas falando através de uma tela, de um meio de comunicação. Então, ela vai ter muito tempo na vida para usar esses meios de comunicação. A infância não é para usar, e não é não. Se eu tenho consciência, eu não deixo. Eu criei meus 3 sem tela. Claro que tinha um momento lá de assistir, naquela época era Canta Conto, no programa da TV Cultura. Aí teve um momento daquele Mundo da Lua, também na TV Cultura, mas eu assistia antes para ver se aquele programa era adequado. Então era os 20 minutos de tela, porque se você não deixar usar 20 minutos de tela, a criança cresce achando que ela é um ET. Porque ela não pode nem falar com os primos, porque os primos todos assistem, todos fazem, mas não é porque todo mundo faz que o teu filho vai fazer. Então você deixa na tela o mínimo necessário, que para mim é 20 minutos a partir dos 4 anos, por mais que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que a partir dos 2 não é. As crianças estão muito mais agressivas, muito mais entediadas, com muito mais depressão, com muito mais hiperatividade por conta das telas. Então, por que eu vou deixar? Então, é assim, não é proibir o 100%, mas é controlar. E dê coisas para fazer. Uma criança adora um balde com água cheio de baciazinha para ficar colocando de uma bacia na outra. Vai lavar o box do banheiro, eles adoram, eles iam preferir 1000 vezes do que ficar numa tela. É que os pais, eles já foram criados com tela, eles não sabem o quanto que uma criança é rica dentro de si,
sabe? Eu acho que é menosprezar a capacidade infantil quando você liga um aparelho eletrônico. Ela tem muita coisa de criatividade, de imaginação, de ludicidade, basta propiciar o ambiente. Que E ela mesmo as crianças que já estão acostumadas a ficar mais em tela, nesse momento que a mãe está preparando as coisas em casa, elas conseguem brincar sozinhas, falar, consegue, vai tirar a TV agora, vamos lá, filha, agora vai ter que se acostumar sem. Eles não vão reclamar, no eles conseguiriam começo, criar e brincar sozinhos por uma hora, como a TV deixaria, por exemplo? consegue. Como é que você tira as drogas de um dependente, de um adicto? Como é que você tira? Você vai Aos tirando aos pouquinhos. pouquinhos, e aí tira de tudo, aí ele surta, aí ele fica desesperado. Aí chega uma hora que ele se harmoniza. Então, quando você tirar a tela de uma criança que está acostumada, viciada, é um vício, né? Tela é um vício. Ela vai chutar as paredes, vai bater a porta, vai te agredir. Aí você fala, não é não. Em casa eu costumava puxar, naquela época era tipo fusível, né? Não, era tipo você puxar o disjuntor. Fusível era quando era na minha época de criança. Você puxa o disjuntor e fala assim, ih, acabou a eletricidade. Sabe quando acaba a luz em casa que você tem que acender a vela? Acabou a luz, você tem que acender a vela. Então, quando você puxa o disjuntor, não tem eletricidade. Aí não tem mais Wi-Fi, né? Porque hoje é tudo internet, né? Não tem Wi-Fi. Não tem. Ou o aparelho tira a bateria, tira alguma coisa, acabou a pilha. Eu tirava as pilhas das coisas, né? E eu tinha um monte de subterfúgio. E quando a minha filha já adolescente, ela descia depois das 10, depois que eu dormia, ela descia para a televisão, eu percebi, eu tirei a chave da sala, levava a chave embaixo do meu travesseiro. Sabe aquele conto de fada que você bota a chave embaixo do travesseiro? Não tem, não tem. Aí eles fugiram para a vizinha, eles foram na vizinha. Aí a vizinha falou assim: sabe o que eles me faziam aqui em casa todo dia às 5 horas? Assistir o Jaspion, que era um programa infantil. Eu falei: é? Eu botei o banho às 5 horas, bem na hora do Jaspion. Paul Rangers, era Paul Rangers, eu acho. E aí, as mães têm um subterfúgio, sabe? Você tem muitas cartas na manga e você tem que usar. Então, você tem que achar que esses que estão viciados é um vício e você vai tirando aos poucos, vai diminuindo o tempo até que chega uma hora que não tem mais. Eu tenho um irmão que tem 5 filhos, ele sempre morou em sítio. E eles, até o mais novo, fazer 14 anos, ele não teve televisão. Porque é com 14 anos que você já discerne o que é verdadeiro e o que é falso. E antes dessa idade, tudo você consome como se fosse verdades. Então, eles só. Aí, sabe o que meus sobrinhos faziam? Eles pulavam a janela da casa da minha avó, quando a avó deles, né, a minha mãe, que também morava no sítio, eles iam assistir a televisão na casa do avô, quando o avô não estava. Só que o avô estava sempre, né? Então, era raramente que eles iam pular a janela. Mas o pai vai bem firme. E aí, você veja bem, ter muitos filhos é bom porque eles brincam entre eles. Né? Mas aqui em casa, eu fui muito rígida, fui mesmo, não me arrependo, nenhum dos meus filhos são viciados em tela, e eu me lembro que eles, tudo adulto, um dia peguei eles assistindo Chaves. Aí eu falei assim, eu cheguei na sala, né? Aí eu falei assim, vocês assistindo Chaves, eu não acredito. Aí eles falaram assim, mãe, você não deixou quando a gente era criança, agora a gente pode, né? Agora vai assistir um monte de programa infantil. Exatamente. Mas eu sou super contra, eu não deixaria. Mas Essa mesma Gisele aqui, ela perguntou uma coisa de homeschooling. Eu não sei se era a mesma resposta do que você já falou, se acrescentaria algo, que ela perguntou em como trabalhar a concentração e o interesse deles nesse período de homeschooling, que ela tem um filho pequeno e tem que fazer o homeschooling. Seria exatamente aquela já resposta que você deu, ou teria algo que possa fazer, já que a escola exige isso das crianças, né? Tem algo que possa fazer para que essa criança consiga aumentar o interesse? Porque eu acho que o que está acontecendo, as crianças não estão querendo assistir, né? Não estão querendo fazer as aulas. Mas ela está falando a idade do filho dela?
Eu sei que o filho dela tem acho que 4 anos. Não tem que ter homeschooling com 4 anos. Não tem que ter. É um absurdo. Porque, veja bem, o que é prestar atenção, Thaís? Prestar atenção é você parar com o seu corpo e ficar focado numa tela ou num professor. Até os 7 anos, a criança está adquirindo equilíbrio suficiente para parar o corpo. A atenção está ligada ao equilíbrio. Enquanto uma criança não desenvolveu plenamente o equilíbrio, que leva 7 anos para ficar maduro, ela não consegue prestar atenção, porque o corpo manda se movimentar, porque é movimentando que amadurece os canais semicirculares do ouvido interno, que é o responsável por deixar a gente em equilíbrio para fazer uma atividade fina. Por exemplo, você não consegue enfiar uma linha numa agulha se você está em movimento, se você está correndo. Você tem que parar, se concentrar e segurar a agulha com uma mão e com a outra linha e enfiar no buraquinho. Se alguém fica te chacoalhando, você não consegue, porque você está se desequilibrando. Então, para prestar atenção, necessita de equilíbrio. Equilíbrio depende de um órgão dentro do ouvido interno para que te ajude a ficar equilibrado no espaço. Então, uma criança de 4 anos jamais poderia ter aula via internet, É difícil, né? Porque as escolas tradicionais têm exigido isso nessa época, né? Eu vejo meus sobrinhos netos fazendo 1000 piruetas na frente do computador, menos Presta prestando aula da atenção. professora. Aí a minha sobrinha mostra as fotos dele no Instagram e eu falo, mas ele que tá certo. Ela fala, como eu faço meu filho parar na frente do computador? Não faz, porque é ele que tá certo. Então, agora, o homeschooling, que é não ir para a escola nunca, né? Porque tem esse que é não ir para a escola nunca. E também eu sou super contra, porque a escola é um lugar de socialização. Ela é muito menos de ensino do que socialização. Nós somos seres sociais. Então, eu sou super contra educar a criança em casa, quando você tem a possibilidade de levá-la para a rua. Eu tenho uma amiga que ela é embarcada, né? Ela mora num veleiro com a filha e o marido, então se ela for continuar viajando o mundo, ela vai precisar fazer a lição em casa com a filha. Mas outras situações, onde você tem uma escola no seu bairro, na sua cidade, não tem por que não ir para a escola. Essa necessidade de ter esse social é parte dos 3 ou parte dos 7? Olha, a partir dos 3 que ela percebe o que existe o outro, tá? Aí ela vai, porque assim, ela não deveria sair de casa até os 3, porque se ela agarra o menininho, ela morde o menininho, ela quer a boneca da amiguinha. Então, até os 3, o mundo e ela é uma coisa só. A partir dos 3, que tem a ver com a última sutura craniana, quando fecha a última sutura, ela agora percebe que ela é um e o outro é outro. Aí começa a relação com o outro, e aí começa as brigas, né, também, mas aí vai tendo assim, o que é do outro, o que é meu. E aí vai aprendendo a se socializar. Então, socializar é um processo de amadurecimento, e super necessário, porque você não vive sozinha, você depende dos outros para viver. Então, você vai aprendendo a respeitar, a esperar, a dividir, né? A ajudar, a pôr limite, e isso precisa do outro para se exercitar. Por isso que é importante ir para a escola, depois dos 7. Tá. Tem uma mensagem aqui da Marina Felício, ela também já fez curso com você, também é fã sua, que eu preciso dizer que sou fã sua, viu, Pilar? A Marina mandou aqui, ela é pedagoga, professora em escola Waldorf, e ela mandou 3 perguntas aqui. Uma é o que fazer para compensar o excesso de TV? O outro, eu vou falar as 3 se quiser responder de uma vez. O outro, que brincadeiras oferecer para crianças criadas em apartamento? Isso acho que você já respondeu, né? Sim. E como lidar com o estresse do adulto e da criança com o ensino online?
Bom, vou começar pela última. O estresse do adulto é quando ele fizer uma rotina. Que horas vai estar com a criança, que horas vai estar em família e que hora vai estar isolado para trabalhar. Isso é ele que vai ter que fazer. Vai ter momentos juntos e momentos separados. E a criança, depois de 28 dias, ela já começa a respeitar. Antes disso, ela vai te invadir. As brincadeiras do apartamento é a de um playground. Tem que balançar, tem que pular no sofá, no colchão, tem que rolar no chão, tem que escorregar, se tiver uma escada, bota outro dia eu vi assim, um papelão, tábuas, né? Fica de escorregador numa escada. Outro dia eu fiz aqui com o meu netinho postiço, que a minha vizinha atrás, para eu brincar com ele, para ele brincar aqui em casa de vez em quando, botei uma tábua ali na porta da cozinha e ele escorregava naquela tábua e ficou muito feliz. Então é fazer um playground dentro de casa, mesmo. E a primeira era como tirar da televisão, né? Como compensar o excesso de TV? Ah, bom, para começar eu não ligaria, né? Mas se tiver que ligar por conta de alguma coisa tal, compensa brincando e trabalhando os 4 elementos, como eu te falei. Agora, sim, não ter é a melhor coisa, não ter TV é a melhor coisa, você não tem que ficar brigando por conta da TV. Agora, uma vez que tenha, estipula o tempo. Eu em casa tinha, sabe ampulheta, aquele aparelhinho que vai caindo areia? Sabe a ampulheta? Você pode Sim. pegar um relógio, né? Aí você fala assim, olha, o ponteiro agora está aqui no 12, tá? Quando o ponteiro chegar no número 2, que passou 10 minutos, você desliga. Então, eu fazia isso com meus filhos para usar o computador, para usar a televisão. Televisão é assim, acabou esse programa, pode desligar. E videogame, se não desliga, no dia seguinte não tem. Eu sou bem brava, sabe? Até eles me achavam muito brava, mas hoje eles agradecem a minha braveza. Então, é assim, é só determinar tempo. Você vai poder assistir de tanto a tanto, você vai poder jogar de tanto a tanto. E aí, acabando aquele tanto, desliga e vai fazer outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Quando a minha filha estava na escola Micael, ela tem 39, há 35 anos atrás, eu assisti uma palestra com o Valdemar Setzer, que falou sobre televisão. Naquela época era só televisão, hoje os pais sofrem mais porque é televisão, computador, iPad, celular. Então hoje os pais, coitado, têm pena, porque na minha época era só televisão. Então ele falou que a televisão tinha que estar num lugar mais incômodo da casa, de preferência num corredor, dentro de um armário com portas fechadas. Aí, o que eu fiz na minha casa? Eu não tenho corredor, a minha casa foi feita sem corredor, então eu sempre tive uma televisão só, e numa sala longe, onde você tinha que entrar pela cozinha, atravessar uma sala com o piano sempre aberto, com o violão sempre fora da capa, com os chocalhos, tudo no meio, assim, e depois que era a sala da televisão. Então, a criança, ela... Tinha que passar descalço, pisando no carvão quente. Quando ela via aquele piano aberto, claro que ela queria mexer naquelas teclas. Então, brinquedos no meio do caminho, então eles raramente chegavam na última sala, que era da televisão. Mas quando eles chegavam na sala da televisão, era num armário cheio de prateleiras, embaixo e do lado, cheia de brinquedos. Aí tá, liga a televisão. Quando eles vão sentar para ver a televisão, opa, tem um brinquedo ali, tem um brinquedo ali, tem um brinquedo ali. Quando eu chegava na sala, eles estavam todos de costas para a televisão, brincando. Chegou um dia que ele estava dentro do armário, tinha aberto as portas embaixo, e estava deitado, tirou tudo do armário, que era só brinquedo, e estava deitado com o amiguinho, um em cada prateleira, sabe? Então, a criança, ela precisa tanto de movimento que ela, dentro de uma televisão, com um monte de estímulo que a leva ao movimento, ela não precisa da televisão, ela mesmo dá as costas. Então, essa é uma dica, bota brinquedo, até hoje, na minha casa, agora são brinquedos de tabuleiro, né? Não são mais aqueles brinquedos de criança pequena, mas até hoje tem muitos jogos em volta da televisão. E eu percebo que quando eles vêm de férias e os amigos vêm visitá-los, eles ficam tudo na cozinha fazendo jogos de tabuleiro. Vão assistir um filme e tal, mas eles brincam muito mais do que ficam diante de uma tela. Não criou, né, acostumado a ficar assistindo TV. Eu também não fui acostumada a assistir TV e é algo que me incomoda hoje. Por exemplo, se eu vou numa casa que a pessoa precisa deixar a TV ligada, que tem gente que precisa deixar ligada, né,
tá acostumada a deixar ligado o tempo inteiro. Nossa, me incomoda tanto aquele Eu barulho. Pra mim também. Então é questão de costume mesmo, né? Ah, Tem a pergunta aqui da Iana Costa: como se preparar para o retorno das aulas? Por aqui só irá mesmo no ano que vem. Medo da adaptação. Olha, os pais têm medos antecipados. Vamos esperar voltar às aulas e lá a gente pensa sobre isso. Porque vai estar todo mundo se adaptando. Nós precisamos começar a pensar no coletivo. Então, estamos todos na mesma arca de Noé, esperando o dilúvio passar. Então, Vamos sofrer na hora certa. vamos sofrer na hora certa, sabe? Aquilo que eu falei, não tem que ficar explicando muito. Primeiro dia de aula vai chorar porque quer voltar para casa, vai ter a dor de barriga, dor de cabeça, que a escola vai telefonar para os pais, vem buscar que o seu filho está passando mal. Os médicos vão estar todos avisados que eles também vão estar com os mesmos problemas com os filhos deles. Então, vamos esperar chegar lá e aí depois a gente conversa. Viver um dia de cada vez. Sim, Que é esse viver o presente. Tem uma outra pergunta aqui, é um perfil que enviou a pergunta do Fama Visual. O que fazer quando não temos mais o que fazer? Mas isso é ótimo. Leia o livro do Domênico de Masi, Ócio Criativo. Que ótimo essa pergunta, adorei! Você sabe, Thaís, que eu quebrei a minha vértebra no comecinho da pandemia, né? Eu quebrei no dia 11 de abril e estou ainda de molho, são 90 dias de molho, sem poder fazer nada. A minha mão que eu quebrei estava quase boa e eu fui fazer jardinagem e tive que pôr de novo a tala. Então, imagina que exercício que é não fazer nada. Medita, ouça música, veja filme. Eu li já uns 8 livros para te falar, porque eu tenho que ficar deitada, né? Então, o não fazer nada é tudo que a gente quer para fazer coisas que, enquanto estamos trabalhando, a gente não A pode. gente não pode. Boa. E a Rosana Leite aqui enviou também uma mensagem. Como fazer quando a criança chega ao limite do isolamento e quer encontrar tios e amigos? Medo do estrago que o isolamento pode causar na saúde mental das crianças. Já fizemos várias chamadas de vídeo para minha filha ver os amigos ou os tios, mas sabe quando tudo isso já deu? Porque ao invés de ajudar, piora. Ela fica ainda com mais vontade de encontrá-los. Me preocupo com o dano que esse isolamento possa estar causando na minha filha. E olha que não moramos em apartamento, temos quintal, varanda, bastante espaço para ela e a irmã brincarem. Mas tudo isso já não é mais suficiente. Ela mesma fala que o que ela está sentindo é tédio, mas quem não está? Ela já deu a resposta. Quem não está? Estamos todos no mesmo barco. Então, claro que a gente adoraria visitar os amigos, trazer os amigos para nossa casa, fazer olha, eu vou fazer aniversário sábado sozinha, nenhum filho vai estar comigo, né? E aquelas festas junina, que sempre teve festa junina em casa, com fogueira. Então, a gente precisa aceitar as coisas que vêm para a gente. O primeiro livro que eu li no início da pandemia foi sobre o Holocausto, né? Foi sobre os judeus que precisavam se esconder naqueles porões, sem janela, sem comida, sem roupa de frio, né? Então, quanto eles sofreram e quantos se salvaram. Então, está todo mundo sofrendo e as crianças estão sofrendo juntos. Então, é acolher. E eu, como uma grande defensora da pedagogia Waldorf, eu acho que os pais, mais do que nunca, precisam contar contos de fadas. Assim que começou a pandemia, já puxei aqui na estante minha coleção de Grimm, né, de contos de fadas, são 8 volumes que eu já li umas 3 vezes cada volume, e é ler contos de fadas, tanto para nós adultos, porque é uma linguagem da alma, é o que nos traz alento e alimento, então para essas crianças muito entediadas, é ler contos de fadas. E aceitar que ela está sofrendo, estão todos sofrendo. E tem uma última pergunta aqui da Juliana Asbar. Rotina do sono mudou 100%. Agora só dorme meia-noite. Socorro. As telas, elas impedem que o hormônio que induz o sono, a melatonina, seja produzido. Então, quanto mais tela, menos hormônio indutor do sono. Então, ela e mais 1000 pessoas que me telefonam falaram dessa questão do sono. Menos tela, para começar.
tá? Fazer rotina para que essas crianças, lá pelas 6, já tem banho tomado, jantando umas 6h30, 7, 7h30 ouvindo conto de fadas, ou fazer uma música com a família, e 8 horas cama, dormindo. É rotina que precisa e menos tela. E muita brincadeira durante o dia de corpo para gastar toda essa energia que é própria da criança. Ótimo. Obrigada, Pilar, por todas as respostas das minhas perguntas, das perguntas de quem enviou por aqui, que ouve o podcast. Obrigada por todas as ideias que deu. Porque é isso, né? Eu comecei ainda pensando realmente, coitada de quem tá em apartamento, é mais complicado, mas você deu aqui várias ideias legais, inclusive quem mora no apartamento também pequeno e tem só um filho. Enfim, as pessoas que queiram conhecer mais o seu trabalho, te conhecer, você tem algum perfil nas redes sociais que queira compartilhar ou onde pode conhecer mais o seu trabalho? Então, geralmente as pessoas me escrevem, né, no meu e-mail, que eu ainda sou das antigas, né, eu tenho e-mail, Pilar Borba, Pilar com um L só, pilarborba@gmail.com, e eu respondo as perguntas, indico livros, né, e o meu filho, agora que está lá isolado, não pôde vir para casa, ele mora nos Estados Unidos, então ele tem 3 meses de férias, falou, mãe, vou colocar os teus textos num blog, então ele está Ai, que legal! Ele está colocando os textos num blog, e aí as pessoas podem ler. Os meus textos são textos de palestras, né? Então é bem fácil de entender. Alguns eu coloco bibliografia, mas é onde vão me encontrar. Eu quero pedir uma última indicação só para você, que a gente tem a dica da semana. Se puder indicar algum livro aí para quem esteja nos ouvindo, ou uma série, um filme, o que você indicaria? Olha, para as crianças pequenas, falar para os pais que eles poderiam assistir, as crianças assistirem o filme O Pequeno Urso, que é muito lindo, tem muitas imagens, é a mamãe urso, papai urso, o ursinho e os amiguinhos do ursinho, do filho. E para os pais, e tem esse filme que passa na TV Cultura, que eu assisto todas as noites, que é o Shaun o Carneiro. Shaun o Carneiro, na TV Cultura. Que horas que é? Eu não sei que horas que é, se é 6h30, 7, eu nunca sei realmente que horas é, mas é um filme muito bonitinho, porque não tem fala, é só som, então estressa menos, as imagens são bem bonitas, e eu acho que todos os pais, sem exceção, precisariam ler um livro que chama Limites Sem Trauma, da Tânia Zaguri, porque essas crianças precisam de limite e os pais precisam aprender a pôr limites. E assim, pôr limite é um ato de amor. Então, quem ama seu filho precisa pôr limite. Filho não pode tudo. Quem é o adulto que sabe o que pode e o que não pode somos nós. E nosso dever é educar. E por último, como diz o Dr. José Martins Filho, pediatra da Unicamp, ele fala assim, pais, educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, é porque você não está educando. É isso, Thaís. Obrigadão pela oportunidade. Obrigada, Pilar. Grata. Esse episódio fica por aqui. E toda quarta-feira tem um episódio novo para você sobre política, maternidade, a vida da mulher, estilo de vida. Aqui a gente fala um pouco de tudo. E quero agradecer às pessoas que contribuem financeiramente com esse podcast, que me ajudam a arcar com os gastos, com os pagamentos dos funcionários envolvidos aqui, para que a gente consiga colocar no ar conversas de assuntos tão importantes como esse aqui. Agradecer em especial aos novos colaboradores, a Vanessa Carniol e a Karina Santos. E se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar lá no catarse.me/genteconversa. A partir de apenas R$10 por mês, você já pode ajudar. E dependendo do valor que contribui, recebe também recompensas diferentes. Para saber mais detalhes, é só entrar lá no catarse.me/genteconversa. Ou nos destaques lá no Instagram, no @agenteconversa, que lá eu também explico como apoiar e falo das empresas parceiras que dão descontos. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude compartilhando esse conteúdo aqui nas redes sociais, com os amigos, familiares. Se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é @agenteconversa, e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo do podcast. Se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. Só colocar na busca @agenteconversa, e aí dá para enviar áudio também para participar aqui de algum episódio e entrar aqui no quadro Fala Lá em Casa.
E eu queria também falar aqui dos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, agradecer a todos eles, que é o Ateliê Serenando, Marcenaria e Decoração, Trama Livre, que é de panos de pratos representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também faz atendimentos terapêuticos, a Instinto Fotografia e Filme, que fotografa ensaios e filma também, ensaios e eventos, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, lindos por sinal também, para mães usarem e os bebês ficarem mordendo lá, e também tem colares infantis. E a Nini Bela, que é de moda infantil, o Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, eles têm atendido inclusive online, se você se interessar. E se você não sabe o que é Teta Healing, a gente gravou um episódio só falando sobre isso. E tem a Helena Coloma, que é maquiadora, e ela também lançou um curso de automaquiagem online. Ela também tem dado desconto aqui para quem ajuda, quem é parceiro aqui do nosso podcast. Tem também a Muriqui Moda Infantil e a Nelly Valderramas, que é de depilação, sobrancelha e massagem, se você for aqui de Campinas ou região. Então eu queria agradecer a todos esses parceiros. Se você se interessou pelo trabalho de algum deles, é só ir lá também nos destaques do meu Instagram, que eu coloco lá o arroba, né, o perfil deles para você conhecer melhor. E todos eles dão desconto para quem ajuda aqui financeiramente nesse podcast lá no Catarse. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. A gente se encontra na quarta-feira que vem com um novo episódio para você. A gente se vê lá. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.